2 Timóteo capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 18. Diz a palavra de Deus, irmãos: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, Deus, concede-nos a graça, ó Deus, por meio do teu Espírito, da unção, da direção, do poder, transmitir, Senhor, essa palavra, ó Deus, com toda clareza, com toda fidelidade, Senhor. Tu sabes o quanto a tua igreja necessita, Senhor. Tu sabes muito mais do que nós os que somos, nós os necessitados. Tu sabes, ó Senhor, o quanto a nossa alma precisa dessa palavra, o quanto nós precisamos que o teu Espírito também, ó Deus, nos faça entender essa palavra, porque ela é espiritual e consequentemente não vai ser entendida, Senhor, pelo intelecto humano. Senhor, tu que sondas, tu que nos conheces, tu também sabes, ó Deus, aqui dos que estão presentes, daqueles que hão de ouvir essa palavra, a necessidade do coração. Porventura, Senhor, daqueles que ainda estejam resistindo, ó Deus, à tua palavra, daqueles que estejam, ó Deus, nas suas mentes, nos seus corações, seja por sua vivência, seja por suas concepções, criando barreiras, ó Deus, que tu as faças desmoronar, ruir como ruíram as muralhas de Jericó, que tu convenças os corações, ó Deus, que tu trabalhes profundamente. Se porventura também há aqui, Senhor, e tu sabes se isso acontece, ou daqueles que hão de ouvir, eles só estão entendendo pela perspectiva intelectual, da concordância, do aceite cognitivo, que tu faça, Senhor, essa palavra descer aos seus corações, e se renderem à verdade, ao senhorio do teu Filho bendito, para que não tenham vergonha do Evangelho. Concede, ó Deus, instrução ao teu povo, ânimo, vigor, traz, Senhor, salvação. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Sem vergonha do Evangelho, irmãos, é o título da série de sermões que estamos trazendo nesse texto. Esta é a quarta e última parte desta série de sermões. Durante 4 mensagens, essa quarta, temos acompanhado a exortação do apóstolo Paulo ao seu amado
filho na fé, Timóteo, um jovem. E essa carta não é só uma carta pastoral, mas de testemunho de um homem que está preso, abandonado por muitos, como lemos, e consciente de que sua morte se aproxima, e mesmo assim, para testemunho nosso, para exemplo nosso, ele não está preocupado consigo mesmo, mas com a igreja. Ele está preocupado com Timóteo, que está à frente de uma igreja. Ele está preocupado com todas as igrejas, porque ele sabe que essa carta vai circular entre as igrejas de Cristo Jesus daquela época. Possivelmente Paulo não sabia, não tinha consciência que essa carta iria chegar até nós. Mas essa era a sua preocupação maior. A sua preocupação era que Timóteo não tivesse vergonha do Evangelho. E essa é exatamente a pergunta que temos buscado responder ao longo da série desses sermões: como não ter vergonha do Evangelho? Porque havia muitas razões para Timóteo recuar, assim como há muitas razões nos dias de hoje para recuarmos frente ao Evangelho genuíno, porque existem a oferta de Evangelho falsificado. Talvez, irmãos, talvez nunca tenha se multiplicado tanto quanto nos nossos dias. Então nós primeiro aprendemos com o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, que para não se envergonhar do Evangelho, ele precisava reavivar o dom que Deus lhe havia concedido, a depender do Espírito Santo, esse Espírito que produz poder, amor e disciplina espiritual. E Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, tu não vais enfrentar as lutas se apoiando em nada que não seja na capacitação que Deus te concede. E ele está dizendo para nós também, se porventura a gente pensa que podemos enfrentar as lutas apoiado no nosso próprio conhecimento, na nossa experiência, na nossa coragem, esqueça, viu? Esqueça isso. Não se iluda. Depois nós vimos, irmãos, que como Paulo instruiu Timóteo, ele não deve estranhar o sofrimento. O chamado de Cristo inclui participação das aflições do Evangelho, mas não sofremos como quem perdeu a esperança. Nós temos esperança porque a nossa salvação está alicerçada no propósito eterno de Deus, está afirmada na obra perfeita de Cristo Jesus, que, como Paulo disse, irmãos, venceu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Então a gente pode ficar seguro. Na mensagem passada aprendemos que essa confiança produz uma vida de fidelidade, porque o servo de Deus, ele abraça a missão recebida. Ele confia na fidelidade daquele em quem tem crido e conserva o bom depósito da sã doutrina, guardando esse Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo nos mostrou, irmãos, e tem mostrado ao longo desse sermão, o que devemos fazer para permanecer sem vergonha do Evangelho. Agora, ao concluir este capítulo, ele faz algo interessante. Ele deixa de falar apenas de princípios e passa a falar de pessoas. Ele coloca diante de Timóteo dois retratos bem diferentes, díspares, opostos. De um lado estão homens que abandonaram o apóstolo quando seguir a Cristo passou a custar caro para eles. Do outro está um homem que permaneceu fiel, serviu com amor e não se envergonhou das cadeias de Paulo. Em outras palavras, Paulo termina sua exortação mostrando que a fidelidade ao Evangelho não é só uma doutrina para ser conhecida, é uma realidade que pode ser vista na vida das pessoas. Há quem se envergonhe de Cristo, há quem permaneça fiel até o fim. Hoje veremos que, se queremos permanecer fiéis ao nosso chamado, precisamos aprender tanto a rejeitar os maus exemplos, quanto a seguir aqueles cuja vida demonstra
amor verdadeiro por Cristo. É assim que Paulo, irmãos, conclui sua resposta à pergunta que orientou toda essa série de sermões: como não ter vergonha do Evangelho? Veja o versículo 15: como não ter vergonha do Evangelho? Rejeitando os maus exemplos. Vamos ler novamente esse versículo. Estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Nossa vida em geral, irmãos, e também, consequentemente, nossa caminhada cristã, nós nos espelhamos em algumas pessoas, ou até em várias pessoas. E é interessante que esse espelhamento, os irmãos sabem, os irmãos que já estão mais maduros, que quando jovens, e quanto mais jovens, esse espelhamento vai moldando o nosso caráter, especialmente na adolescência, na juventude. Procuramos, praticamente sem perceber, pessoas que se tornam nossos referenciais. Por essa razão é muito comum nós vermos jovens praticamente imitando totalmente determinadas pessoas que elas admiram. Elas passam a falar como as pessoas, até a maneira, o gesto, as palavras. É muito comum vermos isso, e muito provavelmente os irmãos devem estar se identificando, os irmãos mais maduros. Quem observa de fora logo percebe quem é que está influenciando aquele jovem, quem é que está influenciando aquele adolescente. Observa-se seus gostos, sua maneira de falar, seus pensamentos e até seus valores começam a refletir aquele modelo. Então, irmãos, o fato é que em menor ou maior grau, todos nós temos pessoas que influenciam nossa forma de pensar e de viver. E isso também acontece na nossa vida espiritual. Por isso Paulo chama a atenção de Timóteo para os exemplos que ele deve seguir. E claro, para os exemplos que ele deve rejeitar. Anteriormente Paulo mostrou que Eunice e Lóide eram exemplos de uma fé sem fingimento. Não porque fossem mulheres perfeitas, não porque fossem parentes de Timóteo, mas porque a fé delas refletia a obra de Deus nas suas vidas. O mesmo acontecia com Paulo. Ele não desejava que Timóteo imitasse a sua personalidade, seus costumes, suas preferências pessoais. Ele não queria, irmãos, que Timóteo fosse uma cópia dele. Ele não queria se realizar em Timóteo, que muitas vezes é o erro dos pais dos filhos. Ele queria que Timóteo imitasse sua fidelidade a Cristo. Inclusive, irmãos, em outra carta ele chega a dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sabe por quê, irmãos? Atente para isso. O referencial nunca é o homem, é Cristo. Os homens nos servem de modelos quando eles refletem Cristo nas suas vidas. Se alguém não está refletindo Cristo na sua vida, não nos serve de modelo. É simples. Agora eu vou dizer, por que nós temos que atentar para essa questão simples e fundamental? Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos nos nossos anseios, nós temos as nossas admirações, um comportamento que nós admiramos, mas só devemos seguir determinados comportamentos, determinados gostos, se estes estejam refletindo Cristo. Então a referência nunca é a pessoa, o homem, é Cristo. É justamente nesse contexto que Paulo apresenta outro personagem que será um excelente exemplo, Onesíforo. Mas antes de mostrar Onesíforo, ele faz algo interessante. Ele apresenta dois maus exemplos primeiro. Isso, irmãos, em alguns momentos, irmãos, vão ver, lendo as cartas de Paulo, isso é até uma característica de Paulo. Às vezes ele mostra o que não fazer para depois mostrar o que fazer. Muitas vezes acontece isso, ele mostra um mau exemplo para depois mostrar o bom exemplo. É nesse caso. Porque, irmãos,
aprendemos tanto com os erros dos outros quanto com os seus acertos. E aí surgem dois nomes, Fígelo e Hermógenes. Quem eram eles? A Escritura, irmão, não diz mais nada a respeito deles. E talvez isso seja suficiente, porque eles ficaram conhecidos na história da igreja não por sua fidelidade, mas por sua deserção. Por isso que Paulo afirma no versículo 15: todos os da Ásia me abandonaram. Naturalmente, essa expressão não significa absolutamente todos os cristãos, daquela província. A própria existência de Onesíforo demonstra isso logo em seguida. A ideia é que houve um abandono generalizado daqueles que antes estavam ao lado do apóstolo. E aí é bom a gente sempre lembrar do contexto. Atentem bem os irmãos para isso. Procurem não se dispersar. Paulo estava preso em Roma. O imperador Nero havia iniciado uma severa perseguição contra os cristãos. Estar associado a Paulo significava correr sério risco de prisão e até de morte. Foi justamente nesse momento que muitos desapareceram. Enquanto tudo estava bem, permaneciam próximos. Quando o preço aumentou, afastaram-se. Lembre-se, esse daqui não estou dizendo que é aqueles que fugiram para salvar suas vidas em função do evangelho, não. Eles abandonaram mesmo. É bem diferente. E nós aprendemos, irmãos, que é nos momentos de dificuldade que conhecemos os verdadeiros amigos e os falsos companheiros. Depois do grande despertamento ocorrido na Ásia, veio uma grande deserção, a ponto de parecer aos olhos humanos que o evangelho caminhava para a extinção. Não seria, irmãos, olha a situação, não seria absurdo deduzir, como faz um conhecido teólogo, que esses homens não apenas abandonaram Paulo, eles provavelmente, não estamos afirmando, mas provavelmente, procuraram justificar sua covardia, levantando acusações contra o próprio apóstolo Paulo. Porque é comum, irmãos, que desertores tentem desacreditar aqueles que permaneceram fiéis para aliviar sua própria consciência e sua própria situação. E isso continua acontecendo. Quem abandona a verdade, irmãos, raramente admite: eu fui infiel. Raramente admite. Normalmente procura dizer: a igreja estava errada, a doutrina era exagerada, o pastor era duro demais, a Bíblia precisa ser reinterpretada. A culpa quase sempre é colocada na verdade, nunca na infidelidade do coração. Observem como Paulo age. Ele não ignora a deserção, também não a trata como algo sem importância. Ele cita nomes, não por vingança, mas para proteger Timóteo, para alertá-lo. A igreja precisa saber, irmãos, a igreja tem que saber distinguir quem deve ser imitado e quem não deve. A igreja precisa ser alertada. Há momentos em que o amor exige advertência. Então, quando porventura o pastor cita nomes de hereges que aparecem aí pregando um falso evangelho, ele não está expondo ninguém, não, ele está protegendo as ovelhas, porque esses hereges, eles, usando mais uma vez a linguagem da alimentação, também oferecem banquetes. A mesa é farta, o cardápio recheado, a apresentação belíssima, mas tem morte na panela, tem veneno na comida. E o pastor precisa alertar os irmãos: meu irmão, você está se alimentando desse pasto aí, esse pasto aí está com veneno, viu? Deixa eu lhe dizer uma coisa: o veneno que ele coloca é docinho, viu? É bom no paladar, tá? Então, quando ele bota uma pouca quantidade de veneno, normalmente é assim, não bota muito veneno não, senão você identifica logo quando come, você vai cuspir, não é? E se você engolir, se você souber que é veneno, você vai tentar vomitar para botar para fora, ou vai correr para o hospital para fazer uma lavagem. Mas se você vai envenenando aos poucos, aos pouquinhos, você não sente. Normalmente é assim que fazem. Um veneno palatável, gostoso,
Meus irmãos, uma das maneiras mais rápidas de começar a ter vergonha do Evangelho, sabe qual é? Escolher maus referenciais. Há pessoas que começam bem, frequentam igrejas fiéis, professam a fé e servem, mas quando o Evangelho começa a custar alguma coisa, ele começa a sentir vergonha do Evangelho. Quando o Evangelho começa a custar as amizades, quando o Evangelho começa a custar a posição social, o dinheiro, o conforto, qualquer outra coisa que eles acham valiosa, eles abandonam a Cristo. E o perigo, irmãos, é que muitos continuam admirando essas pessoas apenas porque continuam carismáticas, inteligentes ou influentes, mas Deus não nos manda admirar sucesso, Ele nos manda admirar fidelidade. Precisamos ter muito cuidado com quem ouvimos, precisamos ter muito cuidado quem estamos dando ouvidos, quem está falando com você, quem está lhe dando ideias, opiniões, sugestões. Isso está de acordo com a Escritura? Está de acordo com a palavra? Concorda com a Escritura? Faz bem à alma? Está encaminhando você para o céu? Não importa, viu, se é uma pessoa próxima de você, se é uma pessoa muito querida, muitos anos conhecida, se é da própria família, não importa não. Cristo disse: se você amar mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não é digno de mim. Tem alguém mais próximo do que pai e mãe, do que filho e filha? Cuidado com quem você está ouvindo, quem está lhe influenciando, cuidado quem você está admirando. Nem toda pessoa conhecida é digna de ser imitada, não. Nem todo líder popular, irmãos, é um modelo para o cristão. Ah, mas fulano é popular, tem muita gente que gosta dele. Cuidado, nem toda igreja numerosa parece ser fiel ao Evangelho. Você tem que verificar, está de acordo com a Escritura, está de acordo com a palavra, está me encaminhando para os pés de Cristo. Essa palavra, essa orientação, essa sugestão está me levando para ser mais parecido com Cristo, ou vai me levar a ter vergonha do Evangelho? Lembre-se, viu? A fidelidade verdadeira aparece na provação. Foi quando Paulo estava preso que Fígelo e Hermógenes revelaram quem realmente eram. O mesmo acontece hoje. Os tempos difíceis revelam quem ama a Cristo e quem apenas gostava dos benefícios do cristianismo. É muito comum isso, pessoas gostar do que o cristianismo lhe beneficia, que ele traz todo tipo de benefício, mas na hora da prova, você não quer pagar o preço? Se queremos permanecer sem vergonha do Evangelho, devemos rejeitar os exemplos daqueles que abandonam a verdade para preservar seu conforto, seu status quo. Escute bem isso: cedo ou tarde, nos tornaremos parecidos com aqueles que admiramos. Cedo ou tarde. Como não ter vergonha do Evangelho, irmãos? Primeiro, rejeitando os maus exemplos. Em segundo lugar, seguindo os bons exemplos. Versículos 16 em diante. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Depois de apresentar o exemplo daqueles que abandonaram o Evangelho quando a perseguição chegou, Paulo agora muda completamente o cenário. Se Fígelo e Hermógenes representavam a vergonha do Evangelho, Onesíforo representa a fidelidade ao Evangelho. Se uns fugiram de Paulo, outros foram ao seu encontro. Se uns esconderam a sua associação com o apóstolo Paulo, o outro fez questão de se identificar com ele. Se uns escolheram a segurança, o outro escolheu a fidelidade. E veja, irmãos, Paulo não elogia Onesíforo por seus dons extraordinários. Não diz que ele era um grande pregador, um líder influente, que realizou milagres.
Paulo destaca a sua fidelidade e o seu serviço. Em uma época em que tantos procuravam proteger a própria vida, Onesíforo colocou o reino de Deus acima da sua própria segurança. Isso nos ensina uma verdade muito importante. Mesmo quando muitos abandonam a verdade, Deus sempre preserva os servos fiéis. Nunca, irmãos, houve um tempo em que Deus ficou sem testemunhas. Nunca. Foi assim nos dias de Elias, foi assim na igreja primitiva, foi assim durante a reforma e continua sendo assim hoje. Nós devemos seguir os bons exemplos, e o bom exemplo é alguém que serve. Você quer fazer um teste? Observe o que Paulo diz de Onesíforo. Onesíforo serve. Versículo 18, Paulo diz e lembra a Timóteo: quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Antes da prisão, irmãos, em Roma, Onesíforo já era conhecido por servir, e sua fidelidade não começou na crise, ela apenas ficou mais evidente durante a crise. Muitos desejam ser fiéis nos grandes momentos. Já mostrei para os irmãos, ficam esperando aquele grande momento. As pessoas ficam esperando o extraordinário. Eu vou esperar a perseguição. A fidelidade, irmãos, é construída nos pequenos momentos, no ordinário, no simples, na simplicidade. Quem serve diariamente, normalmente permanece firme quando chegam os dias difíceis. Onesíforo sempre procurava maneiras de ajudar Paulo na obra do Evangelho. Era um homem prestativo, disposto a servir. Era um homem proativo. Não necessitava que a pessoa ficasse mandando ele fazer algo toda hora. Ele se antecipava e procurava fazer. Ele sabia da necessidade e, em podendo, se prontificava. É isso que Paulo está dizendo. Esse é um bom exemplo. Um bom exemplo serve. Um bom exemplo, irmãos, é alguém que não se envergonha dos servos de Deus. Paulo diz no versículo 16: nunca se envergonhou das minhas algemas. Isso é um contraste extraordinário. Os outros enxergavam Paulo um prisioneiro, ele enxergava Paulo como um servo de Cristo. Os outros viam perigo, ele via oportunidade de servir. Essa atitude, irmãos, demonstrava não apenas bondade, mas também zelo pelo ministro de Deus, pelo apóstolo, mas zelo, irmãos, pelo reino. Ao socorrer Paulo, Onesíforo se expõe voluntariamente ao mesmo desprezo e aos mesmos perigos enfrentados pelo apóstolo. E percebo que Onesíforo compreendeu algo que muitos esqueceram: as correntes de Paulo não eram um motivo de vergonha. O problema nunca foram aquelas cadeias, era o coração daqueles que tinham vergonha deles. Outra coisa que nós podemos destacar aqui do bom exemplo: o bom exemplo não desiste fácil. Ele não desiste fácil de servir o Evangelho. Paulo acrescenta um detalhe aqui, irmãos, que consideramos precioso. Olha o versículo 17: me procurou solicitamente até me encontrar. Roma, irmãos, era uma cidade enorme. É bom destacar, né? Não é como nos dias de hoje não, viu? Lá não tinha Google Maps não, viu? Para mapear a cidade e você sair procurando. Paulo provavelmente estava preso em uma prisão comum, sem qualquer facilidade para localizá-lo. Naquela época não tinha direitos humanos, viu? Encontrá-lo exigia tempo, esforço, perseverança e risco. Onesíforo poderia ter pensado: eu procurei uma vez e não consegui, já fiz minha parte, vou-me embora. Mas não, ele continuou procurando até encontrar. Ele fez uma longa viagem, irmãos, de Éfeso até Roma. Muito provavelmente, irmãos, pelas rotas normais do Império Romano, de Éfeso até Roma eram nada mais, nada menos que 1.900 quilômetros a serem percorridos. Isso você variando entre rota marítima e rota terrestre. Isso pelo caminho mais curto, mais recomendado. Pelo menos 1.900 quilômetros. Então os irmãos imaginem naquela época você percorrer 1.900 quilômetros. Quantos dias de viagem você não teria gastado? Quanto de dinheiro, de recursos você não precisaria? E esse homem foi lá, mesmo sem saber onde Paulo estava preso, perseverou na busca até encontrá-lo.
Eu pergunto, quantas vezes a gente desiste fácil de fazer o bem? Quantas vezes desistimos de visitar, de discipular, de ajudar, de encorajar? Você tenta uma vez, não conseguiu, já tentei uma vez, tá bom, né? Já fiz a minha parte. Onesíforo nos mostra, irmãos, que não é assim que devemos agir, não. O bom exemplo não age desse jeito. O bom exemplo traz ânimo para os irmãos, traz ânimo na caminhada cristã, traz ânimo para você perseverar no Evangelho, traz ânimo para você não ter vergonha do Evangelho. Paulo diz assim, conceda, no versículo 16, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. A palavra que é utilizada transmite a ideia de alguém que refresca, como uma brisa agradável no dia intenso de calor. E aqui no sertão a gente sabe bem o que é isso. Mas existem pessoas, irmãos, cuja presença pesa, é muito pesada. Reclamam, criticam, espalham desânimo, sempre vê o lado ruim, sempre vê alguma coisa com dificuldade, sempre enaltece a dificuldade. Mas também existem pessoas que renovam as nossas forças. Onesíforo era esse tipo de cristão. Ele estava ali, sempre me deu ânimo. A caminhada cristã é difícil? É difícil, não é fácil não, tem custo, tem. O bom exemplo nos dá ânimo para permanecer nessa caminhada, para permanecer firme, para não desistir. O bom exemplo também, irmãos, é alvo da intercessão dos irmãos. Olha o que é que como Paulo ora, como Paulo pede para o Onesíforo. Olha o versículo 18: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo faz duas orações, irmãos, pede misericórdia para a sua casa e pede que naquele grande dia, veja, o dia está de letra maiúscula aí, Onesíforo encontre misericórdia diante do Senhor. Não porque suas obras comprassem a salvação. Toda essa carta, irmãos, deixa claro que somos salvos exclusivamente pela graça, mas porque Deus, em sua graça, recompensa aquilo que sua própria graça produz na vida de seus filhos. Um conhecido comentarista observa algo muito relevante. Ele diz que Paulo não podia recompensar Onesíforo, ele não tinha como fazer essa recompensa, então ele entrega essa recompensa ao próprio Deus. Isso nos mostra que nenhum ato em favor do reino de Deus será esquecido pelo Senhor. E lembre-se, a recompensa mais preciosa que Deus concede não é riqueza nem honra nesta vida. A recompensa mais preciosa é encontrar misericórdia naquele grande dia. Eu quero concluir, irmãos, esta série de sermões perguntando: seja sincero para você mesmo. Que exemplos você tem seguido? Que exemplos você tem seguido? Os bons ou os maus? Qual tem sido o referencial da sua vida? Em quem você tem se espelhado? Quem tem influenciado você? Quem tem influenciado sua vida? Quem você tem ouvido? A quem você dá ouvidos? Mas eu também quero perguntar uma coisa, eu quero que você reflita: que tipo de exemplo você é? Porque se por um lado todos nós temos alguém que nos influencia, por outro, todos nós influenciamos alguém. Quando as pessoas ao nosso redor olham para nós, quando os nossos filhos olham para nós, quando os novos convertidos observam nossa vida, quando a igreja acompanha nossas escolhas, elas enxergam alguém que se aproxima de Cristo ou alguém que se afasta dele? Porque nosso maior exemplo é Cristo. Onesíforo nos ensina que a verdadeira fidelidade aparece quando seguir Cristo custa alguma coisa. É fácil permanecer ao lado dos irmãos quando tudo vai bem. O difícil é permanecer quando servir exige custo, exige tempo, exige esforço, exige energia. O difícil é permanecer quando servir exige renúncia, coragem, quando exige sofrer.
Não é necessário que Deus chame você para pregar como Paulo, mas escute bem, certamente Deus está chamando você para servir como Onesíforo, para visitar quem foi esquecido, para encorajar quem está abatido, para ser uma brisa fresca na vida daqueles que enfrentam momentos difíceis, para ser uma influência positiva na vida dos irmãos, para influenciá-los a seguir no caminho da verdade, para influenciá-los a seguir se alimentando da palavra, crescendo na graça, para ajudá-los a ser frutíferos no reino de Deus. Deus está lhe chamando para isso. Se você não está tendo essa influência na vida dos outros, irmãos, você está fazendo com que os outros tenham vergonha do Evangelho. Perceba como Paulo encerra este capítulo. Logo no início, eu quero lembrar os irmãos, no verso 8, Paulo disse a Timóteo: não te envergonhes. No verso 12 ele diz: todavia não me envergonho. E ele termina mostrando dois retratos. Uns tiveram vergonha e abandonaram, outro não teve vergonha e permaneceu. Paulo diz no versículo 16: Onesíforo nunca se envergonhou. Timóteo agora precisava decidir qual exemplo seguir. E nós também. Como não ter vergonha, irmãos, do Evangelho? Seguindo os bons exemplos daqueles que permanecem fiéis a Cristo, mesmo quando a fidelidade lhes custa tudo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.